a gente... Brincadeira, a gente não trouxe a Kéfera, mas a gente vai falar sobre youtuber. Fica, vai ter RP. A gente tá aqui com o nosso primeiro podcast. Vamos falar sobre youtubers como influenciadoras digitais. Nós, como estudantes de relações públicas, escolhemos esse assunto porque é um assunto emergente agora no mundo contemporâneo. Eu sou Betina Dávila, 19 anos, estudante de relações públicas. Eu sou a Glória, estudante de relações públicas também 19 anos. Eu sou a Andressa, tenho 22 anos e sou estudante de Relações Públicas. Eu sou a Amanda, também 19 anos, estudante de Relações Públicas. Jovens. Um pouco. Então, gente, eu acho impossível a gente começar a falar de youtubers sem falar de YouTube. E brevemente, falando de YouTube, então mais por uma questão de curiosidade, o YouTube ele foi vendido nos 2 primeiros anos já para o Google e ele começou com 2 funcionários que trabalhavam na PayPal. Esse projeto de compartilhamento de vídeos, ele começou mais como um programa de computador mesmo. E como toda grande ideia, ele surgiu de uma solução para um problema, né? E também numa garagem. Eu acho interessante que os grandes projetos saem de uma garagem, assim como o Google, né? E na minha garagem não sai nada. Não sei onde vocês. Eu nem tenho garagem. Pois é, muitas pessoas hoje não têm garagem, é bem comum. Então, ele começou, esse projeto de garagem, então, começou de um problema que foi o seguinte, eles tentaram transmitir vídeos por e-mail e não conseguiram. Então, eles pensaram, nossa, tem que ter uma maneira mais fácil de passar vídeos, né, de compartilhar vídeo com os amigos. Então, eles criaram esse projeto e um executivo da própria PayPal mesmo acabou apoiando esse projeto financeiramente, né, porque eles precisavam disso. E o que eu achei interessante é que mesmo depois de ter sido comprado pelo Google, esses 2 criadores começaram a trabalhar lá e ficaram trabalhando lá no YouTube. E o YouTube, ele também, agora que a gente está vendo mais a participação do Google com o Google AdSense, né, mas por muito tempo a gente via o YouTube como algo mais separado, assim, do Google, porque ele manteve bastante identidade por bastante tempo. E hoje em dia, a cada minuto são geradas 500 novas horas de conteúdo no YouTube mundial. A gente não sabe quanto dessa produção ainda é brasileira, mas o Google diz que o país ocupa o 2º lugar mundial em tempo de visualização de vídeos online, atrás apenas dos Estados Unidos. E por aqui o fenômeno ganhou força, então, há 3 anos e continua numa curva ascendente. Acho legal a gente, para falar de youtubers, falar do primeiro youtuber do Brasil. E, na verdade, ele não imaginava que ele seria youtuber, ele nem imaginava que seria a profissão youtuber, né, que hoje a gente está vendo mais como profissão, apesar de ainda ter, claro, muito preconceito quanto a isso, mas também tem muita aceitação. Eu vejo que tem os 2 lados, aí tá bem equilibrado, tem muito mais aceitação, mas isso é ponto de vista meu, não é nada que comprovado. E o primeiro youtuber, ele se chama Guilherme Zayden, e eu não sei se vocês lembram do vídeo Confissões de um Emo, mas se vocês não lembram, não tem problema, porque ele foi postado em 2006. E se a gente parar pra pensar que o YouTube começou em 2005 e ele postou um vídeo em 2006, eu revi esse vídeo pra hoje, assim, pro podcast, e eu vi que esse vídeo, na verdade, ele é ultra tecnológico, né, porque ele tem vários takes, assim, ele tem vários cortes, então, na verdade, ele tava realmente pensando além, né, e independente do conteúdo, enfim, eu acho que foi bacana, assim, ele se arriscar. Esse vídeo viralizou bastante, ele tinha 18 anos na época, ele morava em Brasília, recentemente ele morou em Los Angeles, estudou teatro, o Guilherme Zayden, né, considerado o primeiro youtuber. Ele também se considera o primeiro youtuber, porque ele disse que de se autogravar, assim, nos seus quartos, ele realmente foi o primeiro, né, de virar uma câmera para si mesmo, assim, então ele realmente se considera o primeiro. Morando em Los Angeles, ele hoje adotou o sobrenome do marido, que é Marsh, mas na verdade ele ainda na internet é conhecido como Guilherme Zayden, ou G. Zayden, enfim, o nome do canal ele manteve. Ele tá a fim de voltar, mas ele ainda se sente bastante inseguro, porque ele não sabe se o conteúdo dos vídeos vai atrair o público atual. Então ele tá voltando aos poucos, já fez um vídeo de retorno, mas tá esperando para saber a aceitação do pessoal. E atualmente no Brasil, segundo dados, há cerca de 310 mil canais de vídeos online no país. Então, o Brasil é, sim, muito importante no âmbito youtuber. E na lista dos 10 canais mais influentes do mundo, 24 são brasileiros. Mas, no ranking dos que mais faturam, as web celebridades brasileiras não aparecem. Então, se a gente acha que eles faturam, lá fora eles faturam muito mais do que aqui. Para falar um pouquinho mais disso, a gente trouxe 2 convidados. A professora aqui da FAMEX, Gabriela Kurtz, formada aqui pela casa também, graduada em Publicidade e Propaganda. Seu mestrado também foi feito aqui na PUC, em Comunicação Social, e agora está fazendo um doutorado na URGS. É isso, Gabi? Sim. Em Comunicação e Informação. Temos também o Alisson Augusto, 23 anos, estudante de Filosofia, aqui da PUC também. Tem um canal no YouTube. Temos um YouTuber aqui conosco, galera.
O canal leva o seu nome, participa do podcast Fundação, que aborda perspectivas sobre o futuro da ciência e tecnologia, e também é editor da revista GED Bioética, que trata de questões da sociedade. Ou seja, temos pessoas grandes aqui conosco. Gente, pra vocês, assim, a gente sabe que desde sempre todo mundo se interessou por acompanhar celebridades e, enfim, acompanhar a vida dos outros, digamos assim. Por que vocês acham que, enfim, no ponto de vista de vocês, por que as pessoas têm se interessado mais por acompanhar youtubers, enfim? Por que isso tem acontecido? Por que isso tem acontecido, assim, de acompanhar a vida dos outros através do YouTube? Acredito que um grande motivo pelo qual as pessoas elas estão utilizando o YouTube como um canal, principalmente para divulgar suas vidas, começando por aí, né? Começando pela ponta de trás, né? É a facilidade, né? De tu upar um vídeo, de tu produzir um vídeo e de tu editar ele. Então, a gente tem cada vez mais um movimento de que tu não precisa saber muito de edição de vídeo ou tu não precisa saber muito sobre criação de conteúdo. Então, muita gente que começou a trabalhar com isso não tem uma formação específica ou em comunicação, jornalismo, enfim. Mas as pessoas vão muito no feeling. E aí a gente começa a ver que muitas vezes, quanto mais produzido é aquele conteúdo, né? Quanto mais ele parece que deu muito trabalho, parece que menos as pessoas elas estão se interessando. Porque existe aquela vontade, né? De ver algo mais verdadeiro. De ver alguma coisa que se linke de uma forma um pouco mais direta com ela no dia a dia. Porque de falso a gente já tem muito o mundo das celebridades. Então eu acho que cada vez mais a gente se encaminha, né, para pessoas acompanhando micro-influenciadores, ou seja, pessoas que têm audiências às vezes um pouco menores. Claro que a gente tem os grandes youtubers, né, atualmente, mas eu vejo que está existindo um movimento bem contrário, assim, a esse mainstream e cada vez mais a gente está vendo, o podcast não, esse é o que estamos tendo agora, vídeos do nosso colega que tem um canal legal, uma stream de jogos de algum amigo nosso que a gente conheceu. Então, cada vez mais a gente quer se interessar por acompanhar vidas de pessoas que têm vidas muito parecidas com as nossas, pra gente também conhecer um pouco mais esse lado, né, do outro. Então, a gente quer estar em contato com as pessoas. Eu acho que o que mais impele mesmo é essa ideia de ser real, né? Ou pelo menos de parecer o mais real e cru possível, né? E isso eu creio que seja uma grande vantagem atualmente das mídias sociais e o YouTube como uma delas, né? Olá, bom dia. Prazer estar compondo aqui a mesa com vocês, Betina, Glória, Gabriele, Amanda e Andressa. Eu vim com bastante desejo de tocar justamente nesse ponto, né? Por que as pessoas têm interesse em acompanhar outras pela internet, pessoas totalmente desconhecidas na maioria das vezes, né? Eu, por exemplo, sou um completo desconhecido para esse mundo do YouTube, né? A Betina falou que temos um youtuber aqui na mesa, mas não sei se eu ainda aceito esse rótulo, né? Eu acabei de fechar 1000 inscritos, digamos assim. Não é algo assim que, pro padrão do nível que a gente está falando, começamos citando a Kéfera, né? Quem é a Kéfera, né? Comparado a alguém de 1000 inscritos? Quantos milhares, ou talvez até milhões de youtubers devem ter 1000 inscritos? Né? A questão é que nós temos um público bastante relativo na internet, nós temos uma quantidade de pessoas limitada no mundo. Não, se somarmos a quantidade de inscritos de cada canal desses grandes, talvez a gente passe dos 7 bilhões de pessoas. Né? E se os canais mais bem remunerados no mundo todo não são brasileiros, e olha que nós temos canais brasileiros que faturam quase 1 milhão, pelo que eu vi recentemente, anualmente, só com as publicidades do AdSense. Fica realmente difícil a gente ter uma noção da capacidade dessa plataforma que é o YouTube, né? E a plataforma YouTube, até onde sei, ela foi adquirida pela Google e é por isso que tem essa facilidade de transação entre o serviço da Google e o serviço do YouTube, né? E tanto por isso o AdSense aí é o grande motor que faz as pessoas produzirem. Mas agora, o que de fato puxa essas pessoas? Porque para ter publicidade, não faria sentido não ter publicidade sem ter pessoas, né? E como tem bastante pessoas pululam, né, nessa rede social, nós temos que entender os interesses que estão ali. E muitos desses interesses, na maioria das vezes, são de pessoas que querem entretenimento. Os maiores canais de YouTube, como por exemplo o Porta dos Fundos, eu não sei se é o maior ou o segundo, terceiro maior do YouTube brasileiro, é por humor. Temos o canal do Whindersson Nunes também, que tem um dos grandes aí, é por humor. E como foi falado aqui, o Whindersson ele não faz cortes, né? Ele até faz alguns cortes, mas não é aquela coisa super bem produzida como é o Porta dos Fundos, por exemplo. Nós vemos que há 2 níveis aí do Whindersson para o Porta dos Fundos de entretenimento, ambos são entretenimento, mas um é mais caprichado em termos de produção, enquanto o outro é mais improvisado, né? E os dois fazem sucesso. Ou seja, a fórmula aqui, ela varia,
né? Mas, de alguma forma, é isso que vai trazer uma percepção do público de que aquilo vale a pena ser consumido. No caso do Whindersson, me parece evidente que há um carisma, há algo ali subjetivo, há algo próprio de uma relação pessoal. Enquanto no caso do Porta dos Fundos, há algo ali de uma apreciação até, às vezes, técnica. É interessante ver como eles moldam aqueles cenários, como esse ambiente que eles criam dialoga, né, com os roteiros, as narrativas que eles criam ali. Mas, em suma, o que realmente me parece a fazer aproximar as pessoas desse interesse pela comunicação audiovisual, de pessoas totalmente desconhecidas, muitas vezes, é justamente essa aproximação que se cria. Semanalmente, é muito comum, até diariamente, tem youtubers que fazem 4 vídeos por dia, como Resident Evil, parece que é de canal de games, e eles conseguem ter essa aproximação a ponto de venderem livros e ter crianças comprando livros deles. Então, vocês veem que tem uma relação de carisma, uma relação de proximidade, ainda mais no mundo em que a gente está cada vez mais centrado no nosso ambiente particular, nossas casas, e é difícil a gente ir numa praça por aí e ver crianças brincando. E no meu tempo, pelo menos, quando eu tinha uns 10 anos, era só o que tinha, sabe? Mas agora eu não vejo mais crianças brincando na praça, mas eu vejo elas bastante atuantes no YouTube, a ponto do YouTube criar o YouTube Kids, né? Que seria centrado para esse tipo de conteúdo para essas crianças. Total, vem muito mais gente como a gente, um consumo mastigado do que enfim, né? Falando agora, então, um pouquinho dos youtubers brasileiros, como o Alisson já introduziu o assunto, a termos de curiosidade, que os 10 maiores canais do YouTube Brasil, então, são realmente o Whindersson Nunes é o primeiro e Porta dos Fundos é o segundo. Depois temos o canal Canalha, os 5 Minutos, que é a Kéfera, o Resendível, o Parafernália, o Galo Frito, o canal Nostalgia, o Manual do Mundo, em 10º, o Authentic Games. O Whindersson Nunes tem 12 milhões, atualmente ele já tem bem mais que isso, tem 19 milhões de inscritos. O primeiro youtuber, então, é do emo, mas o que começou a fazer sucesso mesmo e deu um boom foi o PC Siqueira, né, o Felipe Neto, mas o Felipe Neto é com esse conteúdo mais ácido, assim, essa coisa assim, meio ódio, meio pra revolucionar, mas que atualmente ele continua fazendo vídeos, né, um pouco menos ácidos, bem menos críticos. Ele bateu 11 milhões recentemente, tá bem acima do... o PC Siqueira morreu um pouco, né? O Felipe Neto continua, ele tá nas redes sociais, Twitter, ele tá sempre... Polemizando um pouco. Polemizando um pouco, né? Ele tem agora também vários vídeos de humor, assim, a gente vê ele rindo de vídeos e fazendo coisas assim. É que o Felipe Neto, ele mudou muito do que era pra ser a intenção do canal dele, né? Ele era aquela coisa chata, particularmente ainda acho uma coisa muito chata, mas, enfim, ele há, sei lá, quantos anos, 10 anos ou um pouco menos, ele era aquela, não, menos, enfim, 2010 ali, ele era aquela coisa muito chata e polêmica, e hoje ele é talvez menos polêmico e mais pro entretenimento. Isso. Ele veio para ser o politicamente incorreto, né? Mas agora ele já tá, claro, até porque mudaram, né, as leis, a forma de pensar das pessoas. As pessoas já estão mais atentas, assim, né, quanto a isso. Então ele acabou tendo que dar uma freada aí. Uma acalmada. Mas ele lidou bem com isso. Não é só as pessoas que estão atentas, né? Eu acho que as marcas, acima de tudo, elas estão atentas. Então, existe todo um movimento de ter canais que o YouTube cancela como esse conteúdo é apropriado, esse conteúdo é legal, esse é um conteúdo que não ofende as pessoas, e as marcas, elas não querem mais ser atreladas, colocar seus anúncios antes de vídeos que têm conteúdo ofensivo, que tem um conteúdo que a gente fala muito do politicamente incorreto, mas ele nada mais é do que um conteúdo preconceituoso, né? Do que um conteúdo que, hoje em dia, esse discurso não cola mais. Então, o PewDiePie, um dos maiores youtubers, agora ele caiu, teve uma queda livre total, muito Black Mirror. Justamente por isso, né? Porque ele falou, ele fez vários comentários antissemitas e as marcas começaram a dizer, gente, eu não quero aparecer no meu anúncio, não vai ter nem 5 segundos antes desse conteúdo, porque inevitavelmente isso vai se associar a essa pessoa. Então, não só a audiência, mas as marcas também não querem mais se identificar, né? Elas não querem andar de mãos dadas com uma pessoa que vai fazer um conteúdo ofensivo ou que já fez em algum momento um conteúdo ofensivo. Então, o grande lance do PC Siqueira, que as marcas não querem muito se associar a ele, é justamente isso. Por muito tempo, ele tem um passado que o condena. Por muito tempo deu ibope, por muito tempo isso foi legal, mas o YouTube tá começando a tirar a credibilidade desses canais justamente por isso, né? Porque as marcas não querem mais. Elas querem saber exatamente a qual conteúdo que elas estão se associando, mesmo que seja um anúncio. Pode não ser um patrocínio de produto, mas um anúncio qualquer que tu coloca num AdSense, tu pode selecionar entre a lista que o YouTube diz que são vídeos confiáveis. Então, o teu anúncio não vai aparecer no cara que encheu a banheira de Nutella. Vai aparecer em algum conteúdo
conteúdo mais relevante, né? E mais em sintonia com a marca, né? Então, pelo menos do meu ponto de vista publicitário, isso vem a ajudar muito. E foi reclamado que, por muito que isso era uma forma de censura, né? Mas não é uma forma de censura, é uma forma de filtro. É uma forma de tu realmente saber o que tu tá assistindo, em vez de cair em alguns lugares meio deep web, assim, do YouTube. E falando um pouquinho de conteúdo, então, os de humor são os mais populares, né? Mas a gente vê que isso tá mudando muito, porque tem muito, tipo assim, Manual do Mundo, ciência, aquele Você Sabia, então, que é muito famoso também entre os mais novos, curiosidades, games, então, nem se fala, os maiores do mundo, né? Como Resident Evil, que vai mudando conforme o teu público quer, e tu tem fases, né? Que, por exemplo, talvez, antes eu olhava Kéfera, então, mas hoje eu já busco receitas, hoje eu já busco como eu vou decorar minha casa. Eu vejo que pra cada fase da tua vida tem um youtuber, né? A gente... Um ou mais de um, né? Então tu vai selecionando. Antes eu achava isso muito legal. Antes eu tinha um certo preconceito com isso e agora eu já consigo aceitar melhor. Sim. Então eu acho legal isso também, essa evolução. Apesar de que a internet e quase todos os canais estão muito difíceis de segmentar públicos, né? Porque hoje em dia tu pode ser assistido por qualquer pessoa de qualquer idade. Então acaba sendo difícil pros youtubers. Difícil é começar, né? Como a gente estava comentando antes. Pra te começar, tu vai dando o chute no escuro, tu vai vendo o que será que dá certo, será que isso tem bastante aceitação ou não. Então, o difícil é começar. Depois que já tá lá, daí tu já sabe como o teu público gosta e quem tu é realmente na internet, né? Porque eles vão mudando o foco, a gente vê claramente isso, porque é o que as pessoas pedem nos comentários, né? Sim. A grande maioria dos vídeos começa, vocês pediram muito nos comentários. Sim. Vocês pediram muito isso. Então, claro que a pessoa vai lá e faz na maneira dela, e se apropria do jeito dela e costuma fazer muito sucesso. Então, o youtuber ele também é meio que um empresário, assim, porque ele também tem que olhar isso. Então, agora que o YouTube classifica, não posso falar qualquer coisa. Sim. Eu tenho que saber o que eu tô falando, por mais simples que seja, humor, entretenimento, não importa. Mas eu tenho que saber o que eu tô falando e que isso vai influenciar muitas pessoas. Muitos youtubers, inclusive, falam que produziram um roteiro e etc. Tudo por isso. Eu acho legal também a gente falar que o YouTube ele já foi um canal, ele já foi um meio como porta de entrada para outros meios. Então, no caso da Dani Nossi, por exemplo, que fazia sobremesas, fazia receita para o YouTube. Ela queria, na verdade, ter um programa de TV. E aí ela começou fazendo as receitas e o canal deu muito sucesso. Hoje ela tem 2 livros, ela dá várias palestras. E eu vi também numa entrevista que ela fez para o site Startup AI, ou Startup I, de que ela começou com esse propósito e ela valoriza muito também. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, que o YouTube, sim, ele é uma maneira de empreendedorismo, né? Ele é uma forma de tu empreender. E ela valoriza muito as mulheres nesse meio. Então, ela valoriza sempre youtubers, blogueiras, vlogueiras, todas as mulheres que estão nesse meio. E eu acho muito importante a gente falar da Jujut, né? Que começou também com um vídeo... Claro, ela tem vários vídeos, mas o vídeo dela que mais impactou foi o vídeo de Não Tira o Batom Vermelho, que é um vídeo que fala bastante sobre essa questão do machismo. Então, é também ali a porta de entrada para expor a opinião e ali formar as opiniões. Então, eu acho que as pessoas buscam muito conteúdo no YouTube e as pessoas também querem saber de tudo. Então, tudo vira assunto. Qualquer coisa vira assunto nessa geração, né? Assim como a Juju começou lá, impactou com esse vídeo, ela tem vários vídeos que falam sobre isso e ela tem esse foco, ela também fala ali sobre a vida, fala ali sobre algo que aconteceu com ela, enfim, de qualquer assunto, porque ela percebeu que a pessoa, ela fidelizou pessoas, ela fidelizou seguidores. Então, ela já sabe o que as pessoas gostam e ela já tem o que falar. E a Jujut, quando trouxe esse vídeo ali em 2015, se eu não me engano, do Não Tire o Batom Vermelho... ou até ano passado, né, que a Vivo se apropriou, e aí a Vivo se apropriou daquele vídeo dela, fez alguns takes numa propaganda, e a partir daí esse vídeo viralizou. Sim, mas enfim, quando ela trouxe em 2015 ali, ela trouxe assuntos que antes não eram falados e que estavam começando a ser falados. Tipo, quem falava sobre relacionamentos abusivos? Tretas, adoro. Tretas no YouTube, justamente porque quando a gente faz um vídeo, e é o vídeo que mais bombou no meu canal... O da apropriação? Da apropriação cultural, que eu fui pesquisar e tentar entender esse assunto. Passou de 30 minutos só de vídeo, todo produzido, né? Mas para trazer esse ponto, porque eu achei que as pessoas estavam falando do assunto de uma forma bastante vaga, e apenas era a opinião para lá e para cá, com aquela treta da menina que botou turbante na cabeça, que no relato dela, teriam pedido para ela tirar e ela tinha câncer, então vocês já viram. Mas daí eu fiz esse vídeo e de repente eu citei esse Murilo, né? Porque eu vi um monte de youtubers do movimento negro que fizeram vídeos e citei eles para ver o que eles diziam e peguei outras referências e a ponto de eu achar até 3 livros sobre a apropriação cultural lá da década
de 80, sabe? Parece algo novo, mas não é, sabe? Então eu trouxe minhas referências e discordei fundamentalmente do Murilo. E aí a gente teve, né, um ambiente de que eu diria de liberdade de expressão, né? Porque na mesma plataforma a gente tem uma pessoa dizendo X e uma outra pessoa dizendo Y. E aí a gente tem esse conflito, né? A ponto de, tipo, seguidores de um ir lá no vídeo do outro e dar dislike. Sabe? E a gente vê, né? Mas muitos youtubers também crescem a partir desses conflitos. Nós temos aquele youtuber conservador, o Nando Moura, que ele passou de 1 milhão de inscritos. Deve ser. Ele passou de 1 milhão de inscritos, deve estar 1,5 milhão já, só falando mal dos outros. Sabe? Ele é o tipo de adulto, 40 e poucos anos, que fala mal de vídeo da Kéfera e ela faz para adolescente. Sabe? Fala mal de mim, né, galera? Ele fala mal de vídeos de outros tipos. Ou seja, há um conflito aí no YouTube que ele é lucrativo, né, para o próprio YouTube, porque tu faz autorreferenciação de vídeo. O teu vídeo, ele diz respeito a outro vídeo. Né? Sim. E isso acaba juntando lá, quando a pessoa vai ver aquele vídeo, ela vê do sugerido ali. Sim, tá linkado, olha né? lá, Tá que é esse linkado. cara que tá falando mal da minha ídola, né, a Kéfera, né? Claro. É que o conflito, ele é lucrativo fora do YouTube, né? Então, Sim. creio eu que seja um reflexo do que acontece no meio real. Total. É que o conteúdo produzido pro YouTube não fica só no YouTube, entendeu? É. Então, gera polêmica. A internet sendo usada como artefato cultural. Exatamente. Que chique. Betina Cultura Dávila, digital, galera. né, gente? Betina é cultura Conceitual, também. gente. Impressionado aqui. Mas, de fato, só para concluir o raciocínio, é um ambiente assim, bastante propício às divergências, e eu vejo muitos youtubers que eu acompanho, porque os youtubers, eles têm nichos, né? Tem o nicho da moda, tem o nicho do entretenimento puro, tem o nicho variado, assim. Um cara que eu sempre gosto de lembrar do nicho de entretenimento, que parece que ninguém conhece ele, mas ele tem 600 mil inscritos, é o Vagazoide, né? Ele é o cara que produz cada detalhe dos vídeos dele, e é por humor. Sabe? Ele até desenha, às vezes tem aqueles desenhos do Draw My Life, né? E ele faz os episódios, é tudo criado, assim, tu vê que, não, mentira que ele fez isso, sabe? Mas é tudo pensado em termos de humor. Ele é um cara sozinho, e ele é um cara que se puxa para dar pro público dele o conteúdo que o público dele espera, o conteúdo que o público dele quer. Ele é bastante dedicado para isso, mas ele não é o tipo de Whindersson. É um canal relativamente pequeno. Mas tu compara ele com o Whindersson, eu acho que é bastante difícil tu dizer que o Whindersson é melhor, sabe? Porque o Whindersson, ele é o tipo de viral por carismático, por ter um contato mais popular, mas tem alguns youtubers que são menores e que eles realmente... E que são melhores. Sabe? São bem melhores, né? Sim. Se a gente for olhar o conteúdo em si, né? Eu particularmente não gosto do Whindersson. Não vejo nada demais, mas... Eu nunca olhei o vídeo, só fiquei sabendo. É um conteúdo viral, mas não, pra mim não acrescenta nada. Não foi Na impactado. verdade, uma grande sacada que a gente está começando a ter agora é que tamanho de audiência não importa muito quando tu pensa em atingir um público, né? Então, assim, bom, o tamanho da tua audiência pode ser uma grande audiência, mas ela não participa, mas é uma audiência que não se apropria do teu conteúdo, que não tem um envolvimento com o teu conteúdo, então não adianta muito, sabe? Ter uma grande audiência às vezes pode ser um engano. Vai dizer, nossa, eu tô fazendo muito sucesso. Mas que tipo de sucesso é esse? Esse é exatamente o sucesso que tu tá querendo, né? Eu vejo youtubers que tem canal que tem 1.000 inscritos e que ele tem um conteúdo muito qualificado e tem uma participação de público muito maior. Então, bom, pelo menos na minha área com publicidade, a gente tá gastando muito menos com um público muito mais engajado. Então, eu acho que existe uma coisa de endeusar, né, esses grandes youtubers, mas eles são super inacessíveis, né? Então, às vezes, tu ter um youtuber que é mais acessível, se alguém mandar um comentário pra ti no teu canal, tu vai responder? Tu vai dialogar com essa pessoa, porque tu tá valorizando muito a participação, né? Sim, total, eu preciso disso também. Tu precisa, né? E eu acho que isso faz muito parte da nossa cultura. A gente tá esperando também receber uma resposta. Então, a gente tá comentando num canal tipo o Whindersson, tu não tá esperando o retorno. Tu só tá esperando que tu vai comentar. Mas se tu tá comentando num canal, eu tenho uma amiga que tem um canal de culinária. Eu acho super legal. E ela tem 1.000 inscritos. E eu vejo que as pessoas lá comentam com muito amor e carinho ali. Então, elas recebem a resposta, elas recebem um tratamento diferenciado. Eu vejo isso como futuro. Se você é o momento, né, Nostradamus aqui. Eu vejo isso como futuro. Cada vez mais a gente está segmentado e cada vez mais a gente está em mini audiências. E muito engajadas. A gente tem aquela cauda longa, né? Quem leu, Chris Anderson. Se alguém leu, né? Mozão. A gente sabe que é a tendência, né? Então, cada vez mais é um conteúdo 1 para 1. Não é 1 para todos. E se a gente
continua tendo a lógica da televisão no YouTube, ele deixa de ser o YouTube, ele vira a televisão de novo. Então é um ciclo, né? E a gente tá voltando, retornando às origens a ter cada vez mais interesse em canais que são super privados, assim. E isso nos faz também se sentir especial como audiência, né? Sim. Que é toda essa característica que o YouTube tem como uma mídia social, que é essa troca, né? Essa troca de experiências, né? Sim, outra coisa que a gente não mencionou, eu acho que a gente não vai mencionar, mas eu vou aproveitar agora, é a questão porque o YouTube, ele é bastante feito em termos do AdSense, né? A forma de tu conseguir se sustentar pelo YouTube é por meio ali dos patrocínios dessas empresas e tudo mais. Só que é uma questão que veio agora, que é uma grande novidade no mundo todo, que é justamente o financiamento coletivo recorrente, né? Que seria tu pagar um valorzinho básico ali por mês, para ajudar aquele youtuber. Por exemplo, temos o problema do youtuber, muitos youtubers, Felipe Neto, Pirula, o do canal Primata Falante e outros que eu acompanho, porque o meu nicho é educação, né? Não é o nicho por entretenimento ou o que for. E no meu nicho a gente discute coisas gerais de uma forma bastante mais abrangente e até que trata de polêmicas, mas tentando fundamentar elas, né? E a questão que está tomando conta, assim, que a gente está vendo que é uma saída para a gente poder se expressar sem medo de perder a publicidade ou coisa assim, é justamente confiar no nosso público. Porque mesmo que a gente tenha uma marca, não queira saber, esse conteúdo não presta para mim, não quero me vincular a isso, ainda assim a gente tem aquela pessoa que visualiza semanalmente nossos vídeos e ela acredita que ela pode dar uns R$5 por mês para nos ajudar, sabe? Então a gente tem as plataformas, como por exemplo a que foi criada aqui no Porto Alegre, o Apoia-se, que já está famoso, e o dono, o Hernan Efron, ele é lá se eu não me engano, ele começou com a Casa Liberdade, que fechou aqui. Mas ele é um cara relativamente rico hoje em dia, apenas por ter um mecanismo que ajuda as pessoas, o público, a financiar os seus youtubers ou seus produtores de conteúdo, até podcasters. Tem podcast que ganha muito dinheiro só para poder ficar batendo um papo aqui, e as pessoas têm essa relação com eles direta e indireta, dependendo. Então, além de haver uma descentralização de nicho, ou seja, com 1.000 inscritos tu consegue ter bastante adesão, às vezes. Eu, às vezes, consigo. Às vezes eu passo de 1.000 de visualizações e eu não tenho isso de inscritos, sabe? Além de a gente ter isso, a gente tem bastante participação também nos comentários e tudo mais. A gente ainda tem uma adesão mais fidedigna ali em termos de financeiros. Às vezes a pessoa pensa, ele não é um Deus, não está tão distante de mim, eu posso chegar e, sabe, se eu marcar com ele, tomar um café, é capaz dele ir, sabe? Então, as pessoas sentem se apropriam daquela imagem, né? Elas se sentem relacionadas, né? Então, elas acabam te ajudando de uma forma mais efetiva. Eu mesmo recebo Apoia-se e olha que eu sou um Zé Ninguém, né? Por enquanto, Por enquanto. Mas é isso que eu acho que é interessante. A gente tem uma descentralização da rede que ajuda numa a centralização de recurso de uma forma mais de conteúdos dinâmica, também, né? também. Isso abre portas também para outras formas de tu produzir conteúdo, porque, por exemplo, eu não conheço a fundo o Apoia-se, mas o Patreon, que é uma outra forma de apoio, justamente tem essa função de tu produzir conteúdo exclusivo para quem te ajuda. Então, eu não sei se o Apoia-se é assim também. O Apoia-se é mesmo também, formato, só que é mais fácil porque é brasileiro. Mas BR. A transação facilita, não tem nada internacional. Perfeito. É que eu tenho muito contato com essa questão de canal de games e eles usam muito o Patreon, e eles oferecem coisas específicas para essas pessoas que estão apoiando. Então, eu vou oferecer uma chave de jogo, uma key, né, para tu jogar esse jogo aqui por 30 dias. Eu vou oferecer um conteúdo que só tu vai receber, tu e os apoiadores de mais de R$10 por mês. Então, isso gera também toda uma forma de tu trabalhar o conteúdo com cada vez mais exclusividade, né? Então, tu não quer só que a pessoa apoie, a pessoa vai querer um conteúdo diferente ali, né? Alguma coisa a mais, de repente até, para quem trabalha com educação, alguma metodologia diferente de ensino que ele vai receber por apoiar a ideia. Coisas, né, que possam agregar mais valor para essa pessoa também que está pagando, porque ela quer receber conteúdo, mas ela também, ela quer receber um agradinho, né, quer receber um carinho. E isso gera outras formas da gente produzir conteúdo, né, que são super interessantes. Sim. O recente agora, o Carlos Suas, da página Um Sábado Qualquer, não sei se vocês conhecem, que é só tirinhas e umas tirinhas ateístas, mas bem fofinhas e tal, o Deus Batata, e é uma coisa assim que ele critica tudo quanto é coisa de religião, mas ele em 13 horas ele abriu um Catarse, que seria financiamento coletivo, não é recorrente, é só para uma jogada. E o Catarse, né, ele pega 13% do total para ele.
Vocês veem, e os caras batem, assim, em menos de 24 horas, batem mais de 100 mil reais. Então, tu veio, o Catarse aqui de Porto Alegre, né? Sim. Do mesmo lugar. Da Casa Liberdade, também. Então, ali pululou, né, empresas. Mas, e ele conseguiu, em 13 horas, bater mais de 50 mil apenas para produzir as tirinhas que ele queria para fabricar e tal. E com 20 reais, tu ganhava uma revistinha dos desenhos dele, sabe? Então, ele dava várias recompensas e tal. E aquilo, né, as pessoas gostam daquilo e elas vão ajudar. É uma troca, né? Sim. Acho que as pessoas buscam cada vez isso. Eu olho, mas eu quero também uma coisa em troca. Não, É uma não possibilidade. não é só um conteúdo, não. Tem uma coisa por trás. E voltando um pouquinho que... Bom, então, o Whindersson realmente é uma coisa, assim, um fenômeno, porque que nem ele pediu aquela namoradinha dele em casamento, então todo mundo falou daquilo, né? Mas a gente vê realmente esse distanciamento. E daí a gente tem, por exemplo, o Luba. Ele queria realmente aproximar as pessoas e fazer com que elas se sentissem bem, porque ele tem esse lema... Seja quem você é, porque ele sofria bullying e tal. Então, ele criou a turma dele é do YouTube. E eu acho que talvez as pessoas pensem, não é relevante para os jovens. Mas eu acho que tem coisas relevantes e que ajudam realmente as crianças, entre aspas, a se sentirem bem. Sim. Tanto que eu fui num Luba Fest, sim, com a minha irmã. No meet and greet, tirei até foto, sim. É impressionante. Agora eu tô me sentindo velha, eu realmente não faço ideia do que seja essa pessoa. É justamente, Super ele não... fora. E pior que eu vou atrás disso. Ele não é muito famoso. E ele tem, tipo, uns 28 anos já, inclusive. Eu acho que ele é bem... 26, ele é até... relativamente falando velho, os outros têm todo 23, 22. Tô abalada. Não, mas ele era um canal pequeno e não tinha essa história de fama. Era um negócio, assim, próximo mesmo. Mas ele criou a Amazing Project e tudo mais. E quando eu tava lá, eu via, porque ele jogava e adora Pokémon GO, coisas assim. Uhum. Então, ele dizia que não importava quem tu era. E tinha pessoas vestidas, então, de macacão de unicórnio, de Pokémon. Sim. Eu via que ali era um espaço que elas se sentiam à vontade pra ser... exatamente o que elas queriam ser. Era impressionante aquilo. As crianças felizes. Eu era mais velha, porque eu tinha os pais, né? Mas eu era, tipo, a que tava... Exatamente, eu tava no meio. Eu tava, tipo assim, no meio. Porque os pais não entendem tanto isso. Sim. E a minha irmã, por exemplo, tem 13 anos, pegou todo o fenômeno. Eu tô bem no meio. Peguei o início, sim, mas, tipo... Esses novos eu conheço por causa da minha irmã, não é? Porque eu tô sempre olhando. Só que daí ela olha, eu tô sempre olhando também. Não tem como não. Tanto que temos vários prêmios brasileiros que eles... já tem categoria só pra web, e tem ganhadores de outras categorias que são youtubers. Então, os youtubers dominam. E, por exemplo, a personagem brasileira favorita, que é do Kids' Choice Awards, tínhamos, então, a Anitta, Larissa Manoela, Zé Felipe, nem sei quem é. Tive que pesquisar aqui, que eu não sabia quem era. Mas aí a gente tem o Christian Figueiredo, que é do Eu Fico Louco, a Kéfera, então, né? O Resendível, a Tainara OG, que na verdade nasceu no Snapchat, mas faz muitos vídeos pro YouTube, e o Luba, que inclusive foi um vencedor, porque é um público que se engaja de uma maneira impressionante. Pode ser o que menos tinha inscritos de todos, mas foi o que ganhou, porque era através de votação, mas também pelo Twitter, hashtag, retweet. Eu retuitei. Porque assim, eu retuitei também. Eu retuitei vários, porque tinham posts muito legais que faziam muito sentido e o público dele engajado de uma maneira assim, não dá pra acreditar que 2 milhões de pessoas, nem isso, 500 mil batem, por exemplo, 10 milhões de pessoas. Isso acontece. Sim. E é impressionante. E eu vejo, talvez, esse movimento até contrário, né? Bom, temos os desconhecidos que viram youtubers e ficam famosos. Sim. E eu vejo agora os famosos querendo ir pro YouTube, tipo Gretchen. Sim. Né? A gente vê pessoas que estão, né, meio numa... eu não vou dizer que ela teve algum momento de decadência, pra mim ela sempre brilhou, né? Mas... o que eu vejo é que ela viu, uma forma de ela voltar pra mídia, dela voltar a ser relevante. Se relançar, né? Ali, naquele momento. Então, ela mostra o dia a dia dela. Então, eu tava vendo ontem, bizarro, tá? Não sei, não me perguntem como, eu estava vendo o programa da Luciana Gimenez. E ela tava lá e mostraram o conteúdo dela do YouTube, que ela foi fazer um exercício numa bola de pilates, ela caiu no chão. E o armário caiu por cima dela. Sensacional, porque ela postou. Ela disse, não, eu achei isso muito bom. Sabe, ela disse... Eu faço normalmente em cima da cama e era só ela gravando. Vocês devem ter visto essa cena. Era só ela gravando e ela caindo da bola de pilates. E aquilo ali era o grande conteúdo da semana dela, né? Ela se capotando no chão. E a grande vantagem aí do YouTube é não só ser... como eu posso dizer? Democrático para quem não é conhecido, mas também para quem é conhecido.
né, pra quem é conhecido e tá meio, né, sem fora da mídia, voltar a ser um assunto relevante. E aí eu vejo, e por mais que ela tenha menos inscritos, por exemplo, provavelmente que o Luba, ela tem um grande público cativo ali, que são pessoas que voltaram, sei lá, viram ela na infância, que tem alguma memória afetiva. E pensaram, como é que tá ela, né? Ela tá toda lá, tá toda repuxada na França, maravilhosa, fazendo pilates e caindo e mostrando isso como um conteúdo legal. Ela fez até tutorial de maquiagem, enfim... Todas essas coisas que ela tentou, né? Não sei, eu acho que ela se maquia melhor que eu, né? Mas tudo bem. Eu vou virar uma inscrita, por exemplo, por curiosidade. Exatamente, tu fica, onde é que tá essa pessoa? Tu vai se identificar, amiga? Eu acho que a Andressa já pode abrir um canal, inclusive, porque ela tem uma bola de pilates e ela vive caindo. E ela cai na TV, inclusive. A futura Gretchen, só que jovem. Eu acho que isso vai dar muito certo. Eu acho, gente, vamos lançar aí parceria. um blog, então. Próximo projeto vai ser o canal do YouTube da Desiste de Andressa. podcast, né? Então o negócio é vídeo caindo. Exatamente, obrigada. nada. Vou convidar a Betina pra cair no saguão da Famecos também. É bem interessante. Vocês estão se expondo. Bom, voltando. Além disso, tem o prêmio Influenciadoras Digitais, que hoje está na sua 2ª edição. Não é um evento destinado aos youtubers, mas nas 20 categorias que o prêmio tem hoje, todas têm pelo menos um blogueiro ou um youtuber indicado. E principalmente entretenimento, beleza e educação, né? Daí a gente destaca Boca Rosa, e aí beleza... Bianca Andrade. Da Bianca Andrade. Queria ter ido na peça, não deu, teve em Porto Alegre. Uma pena, não é mesmo? Tá bom, amiga. Como podemos Acontece. observar, a Glória é um pouquinho... É minha irmã, gente. E bota tudo no da irmã. Mas... Boi na irmã, tadinha. Eu fico Clara, do lado beijos, assistindo. Clara. Ela deve estar com a orelha quente agora. Sim, beijinha da Clara. Ela vai ficar orgulhosa, ela me influenciou, olha só. Além da Boca Rosa dessa moça aí, temos o E aí, beleza, da Karen Bacchini. Ai, gosto. Ela diz assim, olá, seres humanos. Temos a Glória também. Temos a Glória, que vai lançar um. E educação, que a gente destaca o Jubilu, que me ensinou muito biologia durante o ensino Sim, médio. sim. Mais do que Vestibular, manda beijo. Não, a minha professora botava os vídeos pra nós ver. Exato. Aqui, ele tá explicando melhor que eu, ela dizia. Não existe ensino médio sem Jubilu. É verdade. Infelizmente, porque ele é bem ruim, desculpa. Eu recebo e-mail até hoje. não fala Eu isso. adoro o Ele é Jubilu, ótimo. gente. Ah, galera, enfim. Ele é ótimo. A Betina à parte. Uma pessoa à parte. E o Manual do Mundo também, que eu acho que todo mundo já viu algum vídeo aí. Com certeza, é bem legal. Muito massa, particularmente, eu acho. Enfim. Conteúdo diferente. Aí daí a gente começa a discutir... Um pouco mais sobre as marcas, assim, que a Gabi já falou bastante, né, do nicho da publicidade. Mas partindo desse fenômeno de, enfim, dessa apropriação... Fale mais, Alisson, sobre a apropriação. Sem citar outros canais, sem treta. Não, a Glória gosta de treta, né? Treta. Enfim, partindo desse fenômeno em que a gente se apropria, nós, meros mortais, nos apropriamos de youtubers, as marcas também fazem isso. E como vocês, tanto quanto consumidores de YouTube, mesmo que pouco, quanto comunicadores, e, enfim, vem isso acontecendo, essa apropriação das marcas, enfim, e essa ascensão dessa apropriação? Bom, eu acho um fenômeno interessante porque, bem na verdade, é um fenômeno inevitável, né? Temos bastante público no YouTube, é evidente que empresas de todos os tipos vão ter interesse nisso. Recentemente, a empresa Climatempo, de meteorologia e tal, né, que muitas pessoas veem no celular, será que vai chover hoje? Está lá Climatempo, né? Ela é a grande empresa de meteorologia, eu acho que aqui do Brasil, e eu tenho um amigo que trabalhava nela, ele foi recentemente despedido, né, demitido, e eu descubro no mesmo dia ainda que um outro amigo meu, que é um youtuber, ele tem quase 100 mil inscritos, ele é daqui de Gravataí, e ele já viajou o Brasil apenas para dar palestras e tal, porque ele é da área da astronomia, né? O canal dele é Ciência e Astronomia. E eu descubro no mesmo dia que um dos meus amigos meteorólogos, não sei como fala, mas formado e tal, cheio de diploma e tudo mais, amigo meu, a gente se fala todo dia, ele perdeu o emprego e no mesmo dia Climatempo contratou esse meu amigo do YouTube. E contratou esse meu amigo para ele fazer um canal de TV de meteorologia ou o que for assim, sendo que o que esse meu amigo tem, ele é bom influenciador, assim, ele é bastante formado, ele tem 21 anos, acho,
E o meu amigo tem 30 e poucos preços. E então ele foi contratado, ou seja, parece que a Climatempo teve um corte de pessoal para poder abarcar outro pessoal. E aí entrou o YouTube. Do YouTube. Claro. Então vocês veem que tem um fenômeno aí que não sei qual a estratégia de fato que há ali para cada empresa para elas fazerem esse tipo de atitude, esse tipo de ação, porque inevitavelmente elas devem estar calculando que é um ganho. Né? É difícil, ainda mais quando elas trabalham na internet, dizer que elas estão apenas jogando verde. Né? As empresas, as marcas, elas têm toda uma equipe por trás das decisões delas, não é algo simplesmente, deu louco hoje, que nem a gente, enquanto youtuber, tô a fim de falar sobre isso. Às vezes acontece. Às vezes as marcas fazem umas coisas meio aleatórias. Mas se a gente for partir do pressuposto, né, de que é uma empresa privada, e empresa privada visa o lucro necessariamente, ela está pensando que ela vai ganhar, nem que seja só uma crença, né? Mas no caso, isso aí foi bastante emblemático para mim, como assim, um amigo meu sai para outro entrar e parece que só porque esse aqui é youtuber. E então a gente tem essa onda das empresas entrarem, né, nessa relação com a internet, e parece que elas vão se afastando um pouco até, não muito, mas cada vez mais da mídia tradicional. A Globo, o que for, tu vê os famosos, né, da mídia tradicional, como a Gretchen, de repente tá indo pro YouTube, né, e o YouTube ele não tem, assim, não existe uma relação de patrão e empregado, né, como existiria na Globo. É uma relação de parceria, tanto até que o YouTube ele te chama de parceiro, né. Eu bati 1.000 inscritos e de repente eles mandaram um e-mail para mim dizendo que agora eu faço parte do clube e tal, e eu vou ter tantas oportunidades e eu posso participar do YouTube Space. E tu quer dizer que tu não é uma pessoa grande aqui? Daqui a pouco tu vai ter plaquinha, sabe? Aquela lá bonitinha. Pois é, que tá, eu não sabia. Eu vou ganhar a pelúcia do YouTube? Se eu ganhar, aí eu vou fazer um que vídeo eles mandam, né, com 1.000 inscritos. 1.000 inscritos, tu ganha uma pelúcia. Sim, mas assim, tu vê que é uma relação de parceria, porque, bom, se eu desativasse, eu dissesse, não quero ganhar a AdSense aqui, provavelmente eles não iam dar nada. Né? Porque o YouTube ele tá ganhando 60 e poucos % do total, parece. Ou é 30 e poucos, não me lembro exatamente. Mas a publicidade que já aparece no nosso canal ali, muitas vezes ela ajuda o YouTube. Porque a gente muitos não tem após, né? Então tu depende daquela coisa. Então tem muitos fãs que sabem que isso ajuda, então clicam intencionalmente nas publicidades para ajudar e dar uma receita pra gente. Sabe? Então, ou seja, quando tu clica numa publicidade, tu tá dando dinheiro pro YouTuber e pro YouTube. Né? Só que é aquela coisa, tu não pode ser abusivo, porque tem se tu clica demais ali, né? Mas, e pelo padrão, pelo contrato, eu não posso falar isso, tá? Então, eu não falei isso, tá? De que clicar dá dinheiro pra gente. Tá, a gente vai cortar isso, mentira. Isso, inclusive, deixa os anunciantes muito bolados, porque, né, vários cliques sem intenção de compra. Mas, tudo bem, né? Faz parte. Eu acho que a grande sacada aqui é que, mídia tradicional era mais caro antes, né? Mas agora a gente está vendo uma inversão, e daí agora o YouTube está sendo muito caro também. Não AdSense, não para tu anunciar como link patrocinado ou banner, né? Mas anúncios em que tu faz uma parceria com o YouTuber. Quanto mais inscritos essas pessoas têm, elas estão aprendendo a se valorizar. Aprendendo que elas têm um valor, e elas estão cobrando muito por isso. Então, por isso que a gente diz que a gente quer migrar para esses micro-influenciadores, porque é mais barato. Começa por aí, né? A gente pode fazer uma estratégia de ataque que a gente vai para 20 micro-influenciadores e a gente gasta menos do que a gente gastaria com o maior. Né? E aí a gente fala sobre engajamento de audiência, né? Sobre toda essa questão. Mas eu acho que as marcas elas estão se aproveitando de qualquer maneira do YouTube, de influenciadores, porque é preciso construir conteúdo. A gente não consegue mais só vender com aquele megafone gritando pamonha, pamonha, pamonha. Não tem mais. Né? A gente não quer mais ser invadido pela propaganda, e a gente tem muitas formas de fugir dela. A gente clica para passar o anúncio, então o anúncio tradicional ele já tem muito menos impacto, né? A gente não presta mais tanta atenção, a não ser que seja algo muito inusitado, né? Mas é difícil. Eu vi uma campanha no YouTube, eu não me lembro do que era, mas era para tu não pular os 5 segundos. Então, era um vídeo que era montado um cachorrinho com os eletrodos nele e dizia, se você apertar aqui pra passar, você vai eletrocutar o cachorro. Então, era uma forma de tu realmente coagir a pessoa a não pular o anúncio. Bom, foi um case de sucesso pra aquela marca, porque as pessoas viam o anúncio. E era um anúncio interessante, era criativo, claro, né? Tu não ia fazer uma crueldade com aquele filhote de labrador ali. O Burger King também trabalhou com conteúdo de uma forma legal, eles associaram a mais de 50 vídeos
anúncios que eram mostrados só naquele vídeo. Então, as pessoas, o diálogo que se fazia, era um diálogo entre dois caras com um hambúrguer, era: ei, você que tá vendo esse vídeo da cabra gritando no meio da música do Bon Jovi? Era bem isso. Você tem um desconto de $5 aqui no nosso hambúrguer. Então, isso foi de alto impacto para eles, porque a pessoa ia ficar: nossa, ele sabe o que eu vi, né? Ele sabe o que eu vou ver. Como isso? Que bruxaria é essa? Que então, Black Mirror. essa é uma forma de tu trazer um conteúdo relevante para o anúncio. Então, tem que ser muito criativo, tu tem que trabalhar esse conteúdo. Não é só botar um comercial. Porque 3 segundos, 5 segundos, tu tem ali para ver que mensagem é aquela. Será que vale a pena eu perder meu tempo aqui, né, com isso? Então, as marcas, elas têm que produzir muito mais conteúdo inteligente, se associar, né, de uma forma mais inteligente do que no tradicional, né? Eu vejo isso, essa entrada, ela ainda é um terreno incerto. E, às vezes, acontecem umas incoerências, assim, as marcas se associarem a youtubers que não tem muito a ver com o nicho, né? Então, faz parte, né, do jogo. Às vezes rola umas estratégias meio truncadas por conta disso, porque ainda é um terreno novo, né? A gente não sabe muito bem o que dá realmente certo e não dá. É muito relativo. O negócio, na verdade, é ir arriscando, né? Porque se for parar pra pensar, é tudo muito novo e as empresas não têm muito que... Enfim, não tem uma base do que aconteceu anteriormente, então... Não tem um histórico, né? Não tem um histórico. E às vezes essa apropriação acontece até de forma indireta, como, por exemplo, nos filmes que eles abordam sobre youtubers. Tem o Internet, o filme, que foi feito por youtubers. Acabou de ser lançado. E o Amor.com. Já tem na Netflix. Agora, com certeza, viu? Agora, eu não com vi certeza, ainda. viu? Não vi, mas eu vi Vamos que tá na ver, Netflix. Vamos Mas fazer a turma maratona, viu? vamos ver. Não, também. É final de semestre, Meu eu não irmão tive quer ver tempo de ir também. no cinema. Enfim, tem o Internet, o filme, que foi feito por youtubers. E tem o Amor.com agora. É uma blogueira, interpretada pela Isis Valverde. Linda. Maravilhosa. Ela tá em tudo, né? É Ela tá sereia. pior que a Fernanda Lima apresentando tudo. Enfim, é isso. Alguém tem alguma consideração? Não? É isso. Se inscrevam no canal do Alisson. Sim, é isso que eu ia falar. Eu acho que isso tu é pode boa. aproveitar esse momento aí pra Vai. chamar alguns inscritos. Publicidade. Não que o nosso podcast vá assim bombar. Todo mundo vai ver. Aceito Mas... esse jabazinho aí, né? Até porque agora eu vou pra 10 mil inscritos, muito sério. Queremos a placa. Mas gostaria de cumprimentar novamente vocês pela oportunidade. Eu realmente acredito que isso aqui pode ser mais constante, se eu depender da minha produtividade na internet, né? E até porque eu já fui convidado para outras coisas. Mas realmente a gente acaba conhecendo uma espécie de ambiente que é totalmente inusitado, novo. E de alguma forma a gente se faz patrão de si mesmo. É isso que sempre foi o meu interesse, assim, poder fazer a minha própria história por mim mesmo e ser derrubado ou ser lançado pelo próprio mérito, né? Eu acho isso bastante valorativo, né? Então, novamente, obrigado e espero que vocês, caso tenham interesse em ciência e tecnologia, possam conferir o podcast Fundação. Né? Caso vocês tenham interesse em questões morais da sociedade, né? Problemas, o que é isso, o que é certo, edição genética, problemas até de racismo, problemas de movimentos sociais. De apropriação cultural também. Esse a gente vai, com certeza. Esse a gente vai olhar. Fiquei muito curiosa. É uma revistinha na internet, jedbioética.com.br, é um lance mais acadêmico, então, né, mas enfim, é bastante fundamentado. E meu canal no YouTube, né, que é Alisson Augusto, eu levo meu nome, porque eu não tinha criatividade e, bom, eu queria falar de qualquer coisa, então vai meu nome mesmo, sou eu aqui mesmo. Inscrevam-se, deixa seu like, tá, galera? Aqui embaixo você vai ver o link pra se inscrever. É só deixar um likezinho, isso ajuda muito.